Olá pessoal, beleza? Então, vamos agora, antes de fazer mais exercícios como aqueles que a gente estava fazendo, sobre essa parte do princípio fundamental da contagem, eu queria mostrar para vocês agora alguns conceitos, né? E o primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de arranjos com repetição. O que é arranjos com repetição? Lembra aqueles exercícios, por exemplo, eu tenho os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu ia formar números de 3 algarismos que poderiam se repetir, né? Não teria problema. Então eram com repetição, poderia repetir. Isso aqui ficava 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, ficava 6 vezes 6 vezes 6. Isso aqui dava 6 elevado ao cubo. Então o arranjo com repetição, a gente chama de AR, ele é MN. O M é o número de possibilidades. São as possibilidades aqui. Vamos chamar assim. E o N são as posições ali que você utilizou, né? Ali eu tinha 3 posições aqui. Então, ele vai ser o M elevado ao N. O M elevado ao N. Né? Porque aqui ficou o número de possibilidades, 6 vezes 6 vezes 6, ficou 6 elevado a 3. Tá? Então, isso aqui é o arranjo com repetição. É bem menos cobrado esse aqui, tá? Mas isso aqui você já aprendeu como fazer isso aqui sem precisar dessa fórmula aqui, mas eu queria só falar para deixar claro isso para você. Agora, o arranjo, que é no caso aqui, quando a gente fala arranjo, é o sem repetição. Por exemplo, a gente tinha os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu não podia repetir. Se você tinha um número de 3 dígitos, você tinha 6 possibilidades no primeiro, 5 no segundo e 4 no terceiro. Era assim que a gente fazia. O arranjo, a gente fala MN. O M é o número de possibilidades no primeiro, né, que foi ali o 6. E o N é o número de... Aqui a gente está falando que seria o número de casas, né, que a gente está tendo. Que a gente aqui chamou de posições, né, número de posições. Posições. Então, para o arranjo, daqui a pouco a gente vai ter uma outra fórmula para ele. E aí eu não vou nem preocupar com essa aqui agora. Não vou te dar a fórmula aqui agora, não. Porque daqui a pouco a gente vai ter uma outra fórmula para arranjo. Eu vou te explicar um pouquinho mais a matéria e eu vou te dar uma outra fórmula. Então, basicamente seria o M vezes o M menos 1, vezes o M menos 2, até chegar num determinado valor aqui com o N, tá? Mas daqui a pouco eu vou te passar outra fórmula, que é a mais utilizada para arranjo. Mas daqui a pouco eu falo com você, eu vou falar de alguns outros conceitos. Permutação. O que é permutação? Permutação é o seguinte, imagina que você tem 10 pessoas e você vai colocar essas 10 pessoas numa fila. Quantas possibilidades de filas a gente teria com essas 10 pessoas? Então eu teria 10, aqui as 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na permutação você tem 10 caras, você vai usar esses 10 caras. Você vai colocar todos eles para fazer. Então você teria 10 no primeiro, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso aqui seria permutação. Então você multiplicaria todo mundo. E aí, a permutação a gente vai fazendo, né? Seria o N vezes o N menos 1, vezes o N menos 2, vezes, até chegar em 1. Né? Daqui a pouco a gente vai dar uma fórmula para permutação também. Por quê? Porque a gente vai ter que ter o conceito de fatorial. O que é fatorial? Por exemplo, 5 fatorial. Fatorial é essa ponto de exclamação aqui. 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 7 fatorial. O que é 7 fatorial? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tranquilo? Então, isso é fatorial. Fatorial é você ir reduzindo aqui. Agora, uma coisa que a gente vai usar muito aqui em fatorial é, por exemplo, 8 fatorial sobre 5 fatorial. O que vai ser isso?
que você vai fazer? Você vai desmembrar o 8. O 8 não é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? Aqui eu vou parar no 5. Porque o 5 aqui vai cortar com 5 aqui fatorial. Aqui não seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1? O 8, né? Continuaria aqui 5, 4, 3, 2, 1. Eu, ao invés de fazer 5, 4, 3, 2, 1, eu coloco o 5 fatorial que corta com esse. E aí fica só o 8 vezes 7 vezes 6. De novo, ó, 11 fatorial sobre, vamos colocar aqui 9 fatorial. Isso aqui seria 11 vezes 10 vezes 9 fatorial dividido pelo 9 fatorial. Eu sempre vou até o menor e dali eu ponho o fatorial. Então, cortou aqui, ficaria 11 vezes 10, que é 110. Poderia fazer também, ao contrário, né? 3 fatorial sobre 5 fatorial. Isso aqui ficaria 3 fatorial, deixo o menor sempre normal. E o 5 seria 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Cortou. Isso aqui deu 1 sobre 20. Tá? Então, a gente tem esse esquema aí de fatorial. Beleza? Então, isso aqui é fatorial. Opa, passou aqui. Nós vamos precisar disso para falar um pouquinho melhor das nossas fórmulas agora. Bom, então, dito isso, vamos voltar aqui, ó. Permutação. A permutação, por exemplo, permutação é sempre de um determinado número de termos. Vai ser o n fatorial. Então, se eu vou permutar 10 termos, aqui, ó, eu permutei 10 termos, deu 10 fatorial. Então, essa é a fórmula de permutação. A fórmula de arranjo vai ser essa aqui, ó. Vai ser o m fatorial, que é a quantidade de possibilidades, dividido pelo m menos o n. O n é o número de posições que a gente tem aqui, né, que a gente vai fazendo aqui, também fatorial. Essa é a fórmula de arranjo que a gente vai utilizar. Beleza? Então, agora nós vamos fazer alguns exercícios, porque muitas provas técnicas pedem exatamente o exercício que a gente vai fazer agora. Então, presta atenção. Calcule, letra A aqui, ó. Arranjo de 6 a 3. Aí aqui a gente está falando do arranjo que é sem repetição. Então, aqui é 6 e 3. É sempre esse cara aqui fatorial, o arranjo de 6 a 3. Vai ser o 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. Isso aqui dá 6 fatorial, 6 menos 3 dá 3 fatorial. O que a gente faz? Com o maior, 6 vezes 5 vezes 4 vezes o 3 fatorial para chegar no menor. Cortou. 6 vezes 5, 20. Aliás, 5 vezes 4, 20. Vezes 6, 120. Beleza? Letra B. Tenta fazer você a letra B. Arranjo 10 a 4. Vai ser o 10 fatorial sobre 10 menos 4 fatorial. Isso aqui deu 10 fatorial sobre 6 fatorial. O 10, o que vai virar o 10? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Colocou o 6 fatorial aqui embaixo, cortou. Então, aqui fica fazendo aqui. Estou sem celular aqui, então vai na mão mesmo aqui. 9 vezes 8 aqui dá 72 vezes 7. Isso aqui dá 14, vai 1. Deu 504. Então, 9 vezes 8 vezes 7 dá 504 vezes 10, 5.040. Beleza, 5.040 é a nossa resposta da letra B. Letra C, arranjo 20 a 1. Vai dar 20 fatorial, sempre o maior aqui fatorial. A diferença dos dois, 20 menos 1 fatorial. Isso aqui deu 20 fatorial, sobre 20 menos 1 dá 19 fatorial. Então, fica 20 vezes 19 fatorial sobre 19 fatorial, que deu 20. Essa é a resposta da letra C. Letra D. Arranjo de 12 a 2. Isso aqui vai ser 12 fatorial sobre 12 menos 2 fatorial. Isso aqui vai dar 12 fatorial sobre 10 fatorial, que é 12 vezes 11 vezes 10 fatorial sobre 10 fatorial. Cortou 10 fatorial com 10 fatorial. 12 vezes 11, né? Isso aqui dá 12. 132. Essa é a resposta de
arranjo de 12 a 2 aqui. Beleza, gente? Então é isso que você precisa saber sobre a formulazinha de arranjo. Depois a gente vai ver exercício sobre isso. Dispomos de 8 cores e queremos pintar uma bandeira de 5 listras, cada listra com uma cor. De quantas formas isso pode ser feito? Cada listra com uma cor, ou seja, você não pode repetir. Então eu tenho 8 cores e vou fazer aqui 5 listras. Do jeito normal que a gente estava fazendo, a primeira possibilidade era 8, a segunda 7, 6, 5, 4. Né? Você faria isso aqui, 5 vezes 4, 20, e por aí vai. Você vai fazendo o produto de todo mundo aqui. Agora, isso aqui é um arranjo. Eu tenho 8 cores, 8 possibilidades, e vou distribuir ela em 5 posições diferentes. Isso aqui seria o arranjo de 8 a 5. Poderia estar assim a minha resposta. Olha só, gente. Minha resposta poderia estar assim. Ao invés de ele fazer essa conta toda, ele faria isso aqui, ó. 5 vezes 4, 20. Que vezes 6 dá 120. Que vezes 7 dá 0, dá 84. Aliás, 14 vai 1 dá 840. E o 840 vezes 8 dá 0, dá 32. Sobe 3, 64, 67. 6.720. Vou até conferir aqui a conta, porque não confio tanto nessas minhas contas aqui, nesse tanto de luz na minha cara. Vamos lá. É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. 8 vezes 7 vezes 6.720, tudo certinho. Mas aqui teria arranjo de 8 a 5, beleza? Uma bandeira é formada de 7 listras, que devem ser pintadas de 3 cores diferentes. Vamos lá, então ele tem 7 listras, listra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que devem ser pintadas de cores diferentes. Com 3 cores diferentes, eu só tenho 3 cores para pintar ela. De quantas maneiras distintas será possível pintá-la de modo que 2 listras adjacentes nunca sejam pintadas da mesma cor? Ou seja, beleza, a primeira listra aqui eu tenho 3 possibilidades. Eu não tinha pintado nenhuma aqui, eu cheguei lá, vou pintar com qual? Tem 3 possibilidades. Agora, eu já utilizei uma cor aqui na primeira. A segunda aqui não pode ter a mesma cor da primeira. Então, se eu tinha 3 cores aqui, agora eu só posso pintar com 2. Essa aqui, na hora que eu for escolher, ela não pode ser igual à anterior. Então, das 3 cores, eu só não posso pintar com a cor dessa aqui. Então, é vezes 2 também. Tem 2 possibilidades. Essa aqui é a mesma coisa, 2 possibilidades. Essa aqui não pode ser igual à anterior, 2. Essa aqui não pode ser igual à anterior, 2. E essa aqui não pode ser igual à anterior, 2 também. Então, o resultado aqui seria 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48, vezes 2, 96, vezes 2, 96, vezes 2, isso aqui dá 12, vai 1, isso aqui dá 18, dá 192. Então, isso aqui seriam 192 possibilidades. Mas aqui, na hora que você põe aqui 2 possibilidades, mas ela não pode ser igual à próxima, exatamente. Por isso que esse cara aqui, ele pode ser igual a essa aqui, não pode ser igual a essa aqui, mas ele pode ser igual à anterior aqui, ó. Então ele tem 2 possibilidades, pode ser igual à anterior e a outra cor que não usou em nenhuma das 2 primeiras, tá? Então seriam 192 possibilidades. Uma linha ferroviária tem 16 estações. Quantos tipos de bilhete podem ser impressos de cada tipo, se cada tipo deve assinalar a estação de partida e de chegada, respectivamente? Então, eu tenho a partida e eu tenho a chegada. Eu tenho 16 opções de partida. Tenho só as 16 estações. Só que eu não posso partir da estação A para a estação A. Então, são 16 opções de partida e 15 opções de chegada. Não são 16 opções de chegada. E aqui, o seguinte, aqui fazendo 16 vezes 15, né? 16 vezes 15, isso aqui deu 240, né? Aqui são as 16 opções de partida e 15 de chegada, isso aqui deu 240. Ele não tinha que dividir por 2, não, mas aí é diferente. O bilhete de A para B é diferente do bilhete de B para A. Então não tinha que dividir por 2, não, tá? São bilhetes diferentes. Então eu tinha 16 possibilidades de partida e 15
opções de chegada. Então, no total, 240 opções. Isso aqui seria um arranjo de 16 a 2. Eu tinha 16 opções e vou fazer 16 possibilidades. Eu ia fazer aqui com 2 posições aqui. Beleza? Designando 6 cidades, A, B, C, D e F, determina o número de maneiras que permitem a ida de A até F, passando por todas as demais cidades. Passando por todas as demais cidades. Então, eu tenho que passar por A, B, C, D, E, F. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cidades. Eu já tenho a A aqui. 1, 2, 3, 4 cidades ainda para passar. Então, eu tenho 4 possibilidades, né? Quando eu saio do A, pode ser a B, a C, a D, a E. Já foi uma dessas possibilidades. Agora eu tenho 3 possibilidades, depois 2 possibilidades, depois 1. A gente não tinha que ser 6, não. Porque eu com certeza estou saindo de A e com certeza estou indo para F. Que ele falou assim, ó, determina o número de maneiras que permitem ida de A até F. Ou seja, você vai sair daqui do A e vai chegar no F. Então, seria 4 vezes 3 vezes 2, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24 possibilidades. Isso aqui, 4 vezes 3 vezes 2, foi um arranjo de 4 possibilidades e, na verdade, isso aqui não foi um arranjo, né? Foi uma permutação, porque eu usei as 4 cidades, foi uma permutação de 4 elementos. E a permutação de 4 elementos é 4 fatorial, que foi 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu peguei as 4 opções, né? Mas vocês veem que mesmo não usando as fórmulas, a gente consegue fazer os exercícios, né? Existem 10 cadeiras numeradas de 1 a 10. De quantas formas 2 pessoas podem se sentar, devendo haver ao menos uma cadeira entre elas? Gente, aqui é o seguinte, tem a pessoa A e tem a pessoa B. A pessoa A tem 10 cadeiras para se sentar. A pessoa B, bom, a A já está sentada, a B não pode sentar na mesma cadeira, não pode sentar no colo da outra. Então, são 9 possibilidades. Então, a A tem 10 possibilidades de cadeira, a B tem 9 possibilidades. Então, tem 90 possibilidades das duas escolherem. Só que o exercício pediu que tenha pelo menos uma cadeira entre elas. Então, pode ser que as duas estejam na cadeira 1 e 2, elas estejam na cadeira 2 e 3 juntas, na cadeira 3 e 4, na cadeira 4 e 5, na cadeira 5 e 6, as duas pessoas na cadeira 6 e 7, na cadeira 6 e 7, 7 e 8, na cadeira 8 e 9, e as duas sentadas na cadeira 9 e 10. Então, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades delas estarem juntas. E eu não quero que isso aconteça. E outra coisa, se você está na cadeira 1 e 2, tem a possibilidade de elas terem escolhido a cadeira 1 e 2 e ser a pessoa A e a pessoa B, ou a cadeira 1 e 2 ser a pessoa B e a pessoa A. Então, para cada uma dessas 9 aqui, eu tenho 2 possibilidades, ser o A e o B, ou o B e o A. Então, tem 18 possibilidades. São 9 opções delas estarem juntas, e cada uma dessas opções pode ser o A e o B, ou o B e o A. Então, 9 possibilidades vezes 2 são 18 possibilidades. Então, fazendo aqui os 90 menos os 18, aqui eu tenho 72 possibilidades. Tá certo? Então, tenho 72 possibilidades aqui dessas duas pessoas se sentarem nessas 10 cadeiras, sem que elas estejam uma do lado da outra. Então, primeiro eu fiz o total e depois eu tirei. Era mais fácil, tem exercícios que vão ser mais fácil você fazer o total e depois tirar as possibilidades do que ele não quer. Então, eu faço total menos aquilo que ele não quer. Tá certo? Então, espero que você tenha entendido, né? Tem a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A tem 10 cadeiras que ela pode sentar, a pessoa B só 9, porque a pessoa A já sentou em uma. Então, 90 possibilidades no total. Tirando as 18, que as duas estão juntas, né, na cadeira 1 e 2, né, considerando a cadeira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na sequência, né? Cadeira 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5 seriam as cadeiras que estariam uma do lado da outra, que seriam as possibilidades que a gente não queria. Beleza? Então vamos seguindo. Se A e B são conjuntos, hashtag A, o que é isso?
o número de elementos do conjunto A é igual a N. Isso aqui, gente, é a forma que matematicamente representa número de conjunto. Geralmente nas provas é NA e NB, tá? Quantas funções de A em B, ou seja, o domínio em A contra o domínio em B, injetoras, existem? O N, ele é maior ou igual a 1 e ele é menor do que o R. Menor ou igual ao R. Função injetora, aqui eu tenho o conjunto A, né? Aqui eu tenho o conjunto B. Conjunto A é o A1, o A2, o A3, até o AN. Foram N elementos do conjunto A. O B é o B1, B2, B3, até o BR, foi até o R. Quantas funções injetoras? A injetora é que esse cara, o A1 aqui, ele pega um cara aqui, vamos imaginar que ele pegou o B2, e ele é exclusivo desse cara, ninguém mais pode pegar o B2. Então o A1, ele tinha quantas possibilidades? R possibilidades. O A2, ele vai ter quantas possibilidades? Bom, se o A1 tinha R, o A2 ele vai ter R menos 1. O A3, né, esse aqui já pegou esse, o A3 ele vai ter R menos 2 possibilidades. E por aí vai. E por aí vai. E quantos tracinhos desse eu vou ter? Cada elemento do A vai ter que ter um correspondente aqui em B. Então eu vou ter N tracinhos aqui. Então aqui eu vou ter N tracinhos, né? Então, gente, olha só. Aqui vai ser R. Então, na verdade, o que aconteceu aqui? Tá vendo? Aqui vai ser mais fácil a gente trabalhar com a fórmula de arranjo, né? Porque aqui vai ser o quê? Vai ser um arranjo. Eu tenho essas R possibilidades e eu tenho que satisfazer esses N caras aqui, ó, essas N posições. Essa é a primeira posição, essa é a segunda, essa é a terceira. Então ficou isso aqui, ó, o R fatorial sobre o R menos N fatorial. Então eu tinha essas R possibilidades, não podia repetir, então era um arranjo sem repetição, e eu tinha que atender essas N posições. Cada um desses tinha que pegar um elemento aqui. Então essa seria a resposta dessa questão, beleza? Então vamos seguindo, gente. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos números com algarismos distintos, então não pode repetir, existem entre 500 e 1000? Ou seja, entre 500 e 1000, o 500 não está e nem o 1000. É o que está entre o 500 e 1000. É maior que 500 e menor do que 1000. Então são os algarismos, são os números de 3 algarismos, maiores que 500 e menores que 1000. Ou seja, vai do 501 está incluso aí, até o 999. Se eu quero que seja entre 500 e 1000, o primeiro algarismo aqui, ele tem que ser maior ou igual a 5. Então pode ser aqui, nesse primeiro algarismo, pode ser o 1, o 2, aliás, desculpa gente, pode ser o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Eu tenho 5 possibilidades para o primeiro algarismo. O segundo algarismo, aí é o seguinte, ó, 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. As possibilidades aqui, ó, eram o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Essas são essas 5 possibilidades. Para o segundo cara, eu já utilizei um desses aqui. Só que agora, no segundo cara, eu posso utilizar qualquer cara aqui, ó. E de por que você colocou aqui que só pode ser o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9? Porque se você começasse aqui com 4, com o número 4, ficaria 400 e alguma coisa. E 400 e alguma coisa é menor do que 500. Então eu tenho que ser 500 e alguma coisa o meu número. Agora, para o segundo cara, eu posso colocar qualquer número, porque 500 e alguma coisa, 501 que seja, é maior que 500. Não tem como o número começar com 5 e ser menor do que 500, né? Então, e nem igual a 500, porque aqui nem tem o zero nos algarismos que a gente está usando. Então, beleza.
Então aqui eu posso colocar qualquer um desses caras aqui. 1, 2, o 3, o 4, 5, 6, o 7, o 8 e o 9, que são 9 opções. Só que eu já usei um deles, né, que é um desses 5 aqui, nesse primeiro. Então dessas 9 opções eu só tenho 8, que eu usei um desses 5 aqui na primeira posição. Agora eu já usei um desses caras na primeira posição, já usei um cara desses 9 aqui na segunda posição, eu tenho 7 caras na última posição, 7 possibilidades na última posição, né? Eu tinha 9, já usei um dos 9 aqui, um outro dos 9 aqui, agora sobrou 7. Então, 8 vezes 5, 40 vezes 7, 280 possibilidades. Nós estamos com 25 minutos, vamos continuar. Beleza? Então, esse tipo de exercício é bem interessante. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 3 algarismos, distintos ou não, ou seja, podem repetir, nós conseguimos fazer? Então, aqui, 5 vezes 5 vezes 5, 125. A gente já tinha feito esse exercício anteriormente, né? Então, distintos ou não podem ser feitos. Então, aqui, 125, a gente já tinha feito esse exercício. Vamos lá. Bom, gente, então essa questão aqui fala o seguinte, ó, com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quantos números de 4 algarismos existem em que pelo menos 2 algarismos são iguais? Então essa questão vai ser mais fácil a gente fazer o contrário. Eu fazer todos os números que existem de 4 algarismos menos aqueles que todos são diferentes. Porque eu quero que pelo menos 2 sejam iguais. Então eu vou fazer todos menos os que são diferentes. 4 algarismos, ele não falou distintos, né? Então pode ser 9, 9 no primeiro, 9 e 9. Aqui, o que acontece? Isso aqui, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, então dá 81 vezes 81, 9 vezes 9, 81, então deu 6.561, né? Beleza. Aí eu quero todos os que são distintos. Então, distintos seria 9 vezes 8 vezes 7, vezes 6. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, vamos fazer aqui 9 vezes 8, né? Na verdade, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, isso aqui daria 3.024. Então, isso aqui seriam os números que todos os algarismos são diferentes. Como eu quero aqueles que tem pelo menos um igual, eu vou fazer o total, que é o 6.561 menos o 3.024. E essa conta aqui vai que dá então 3.537, beleza? Então fechou aí a questão, tranquilo? Quantos números formados por 3 algarismos distintos, escolhidos entre 2, 4, 6, 8 e 9, contém o 2 e não contém o 6? Gente, então olha só, 3 algarismos distintos. Então eu não posso utilizar o 6. Ele falou, entre esses, mas não contém o 6. Então olha só, eu tenho 3 algarismos, 1, 2, 3. O 2, aí o exercício até deu a dica. Lembre-se de que o 2 pode ocupar a primeira, segunda ou terceira posição. Se o 2 estiver aqui, o 2 estiver ali, é uma possibilidade. É só ele. A possibilidade é ser ele. Então eu ainda teria, os algarismos são distintos, então eu ainda poderia usar o 4, o 8 e o 9. Então eu teria 3 possibilidades aqui e 2 aqui. Então 3 vezes 2, 6. Só que o 2 ele poderia estar na segunda casa aqui. Ele poderia estar aqui. Aí se eu usar ele ali, eu posso usar ainda o 4, o 8 e o 9. Então teria 3 possibilidades aqui. Se o 2 está aqui, é uma possibilidade aqui. E aqui 2. Isso aqui deu 6. E para finalizar, eu tenho os 3 aqui. O 2 também poderia estar nessa última casa. Então é uma possibilidade aqui. 3 vezes 2. Sobraria o 4, o 8 e o 9. Então isso aqui deu 6. Então ficaria 6 mais 6 mais 6. Deu 18 possibilidades. Essa seria a resposta a essa questão. Gente, vou fechar e a gente continua mais na próxima aula. Falou!